Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade aqui à nosso capacete, nosso movimento capacete, eu vou falar um pouco sobre os conceitos básicos. Aqui, como objetivo é apresentar desde o início até a gente ir avançando gradativamente. Então, eu quero apresentar para vocês alguns conceitos que são importantes no processo de entendimento da estrutura do Linux, né? Então, ele vai ajudar a dar clareza no processo de instalação. O que é que você está fazendo? O que pode gerar um erro? Então, você precisa entender esses fundamentos para fazer um processo de instalação, principalmente voltados para servidores, que é o nosso objetivo, dar uma visão mais de sistemas que você vai utilizar no dia a dia, no mundo corporativo. E vamos seguir, né? Então, hoje eu vou falar sobre sistemas de arquivos, dispositivos, subdiretórios, esquema de passionamento e gerenciadores de boot. Sistema de arquivos, né? O sistema de arquivo, ele é responsável por gerir a parte de gravação e acesso a dados, né? Ele tem, cada um desses sistemas ter uma característica, né? Tamanho de arquivo, tamanho máximo de arquivo, a parte de disponibilidade, de integridade dos dados, da performance, tudo isso ele vai gerenciar, tá? Então, o Linux, ele, por padrão, ele já vem com o XT como sistema de arquivos, né? Então, ele tem o XT2, o XT3 e o XT4. Além disso, ele suporta N de sistemas de arquivos, desde o NFS, que é um sistema de arquivo para compartilhamento de dados dentro de uma estrutura em Unix, o XFS, que é um outro sistema de arquivos muito usado para a parte de banco de dados e para alta performance. Além disso, ele suporta também sistemas de arquivo de outros sistemas, como o FAT32, NTFS, SMB, que é um de compartilhamento, só que muito usado dentro de ambiente Windows. Tá? A diferença, no início, a gente usava muito o XT2 como padrão, e com o processo de evolução, surgiram alguns recursos, e um deles, né, como mais interessante, que é o Journal, que é um recurso de tratamento à tolerância a falhas, né? Então, ele, ao invés de já ir gravando os dados no disco, ele deixa isso como fosse um buffer, mais ou menos nesse sentido, e quando necessário ele grava lá. Por quê? Se houver alguma interrupção da máquina, desligou, você consegue não perder essa integridade dos dados. E quando você recupera ela, ele é bem mais rápido e mais consistente. Então, o XT2 passou a adotar o Journal na versão 3 dele, e na 4 foi uma melhoria que compensa em outros sentidos. Vamos seguir. Dispositivos. Né? Dispositivos, o Linux reconhece todo tipo de dispositivo, sendo que ele trata todos como arquivo. Então, ele guarda os dados no /dev, nesse diretório /dev. Aqui, o Linux, ele reconhece, principalmente dispositivo como disco rígido, de acordo com sua característica física. Por exemplo, os HDs IDEs, das controladoras IDEs, ele reconhece como HD. Quando é uma controladora SATA ou outro tipo de dispositivo, né, SCSI, ele reconhece como SD. Então, seu USB, ele vai reconhecer como SD também. Então, como é essa definição dessa nomenclatura? Aqui ele está apresentando que é um HD IDE, ou HD IDE, com a partição primária, né, o disco primário, e aqui a primeira partição. Então, qual a leitura disso aqui? É a primeira partição primária de um HD IDE. Aqui é a primeira partição primária de um HD não IDE, e aqui é a segunda partição secundária de um HD não IDE. O B aqui, ele apresenta que é uma partição secundária, tá? O A é uma partição primária. Diretórios. O Linux segue um padrão que chama FHS, que é o File System Hierarchy Standard,
que é um padrão usado dentro do ambiente do mundo Unix, né? Então, ele, diferentemente do Windows, por exemplo, no Windows você tem basicamente, você tem o arquivo de programas, o Windows o System 32 como arquivos que são importantes para o sistema, diretórios importantes para o sistema. Já no Linux, não. Toda essa estrutura é subdividida em diretórios. Além disso, com essa questão dessa estruturação, algumas distribuições, né, passaram a não adotar o padrão específico. Então, por exemplo, o SUSE, ele tinha um sistema de diretórios um pouco diferente. Poucos, mas tinha. Isso impacta no processo de desenvolvimento. Então, quando você desenvolve, você tem que desenvolver uma pensando na estrutura do SUSE, outra para a estrutura do Debian, outro para a estrutura do Red Hat. E para normalizar isso, padronizar, criou-se a LSB, que é o Linux Standard Base, que aí ele cria diretivas, padrões dos diretórios, onde vai ficar gravado cada arquivo, tudo isso, para que a distribuição que adote esteja aderente, né? Então, você não precisa ficar desenvolvendo para N distribuições. Sua aplicação vai rodar em qualquer distribuição que siga o padrão LSB. Aqui tem a visualização da estrutura de diretórios no Linux. O primeiro diretório que você vai encontrar é o raiz, né? Da partir dele você tem N subdiretórios. Então, aqui você tem o /bin, que é só para binário do usuário, né? Arquivos executáveis do usuário. O sbin, que é arquivos executáveis do sistema. O etc, que é arquivo de configuração. O /dev, onde ficam os dispositivos. O /proc, que tem todas as informações de processos. O /var, que é um arquivo um diretório de variáveis, onde você tem muito log, banco de dados, normalmente é gravado no /var. O /tmp, que são arquivos temporários. O sr, que são os programas do usuário. O /home, que é o diretório do usuário. Então, dentro do /home, você vai ter seu perfil, vai ter algumas configurações personalizadas que você faz, fica dentro do seu /home. Cada usuário tem o seu. O /boot, que são os arquivos que guardam a parte do bootloader, né, da gestão do boot. O /libs, que são as bibliotecas. Da mesma forma que no Windows tem as DLLs, no Linux tem as libs, que são bibliotecas compartilhadas. Tá? /opt, onde fica os aplicativos. Então, todos os aplicativos que não são gravados nessa estrutura, eles ficam dentro do /opt. Exemplo, você quer baixar o Firefox, instalar o Firefox que você baixou lá do site. Você vai pegar o arquivo lá do Firefox e pôr dentro do opt. Se você instalar outros sistemas, eles vão normalmente ser gravados dentro do opt. É bem comum isso. O /mnt, que é para dispositivo, para montar dispositivos, né? O /média, que é para dispositivos removíveis, como USB, CD, todos são gravados dentro do /média. E o /rv, que, na verdade, ele é utilizado para você montar a estrutura de serviços. Exemplo, você instalou a Apache, você vai manter o site, padronizar isso, você pode pôr no SRV. Hoje, por padrão, ele toda a estrutura de um site, mesmo usando o Apache, tá? É no /var www. Só que você pode usar o SRV para isso. Tá? Beleza, gerenciadores de boot. O gerenciador de boot, ele é o responsável por fazer com que o sistema seja inicializado logo no começo. Então, normalmente, o que ele faz? Ele é dividido em dois pedaços. Uma parte fica no cilindro zero, tá? Na MBR, e uma outra parte no sistema. O que acontece é que quando você faz o push, né, que você liga a máquina, ele faz o processo inicial, entra na MBR, carrega a primeira parte do bootloader, que vai depois lá no /boot pegar a outra parte e fazer a inicialização do Linux. O grande lance é que existem mais de 2 bootloaders, mas os mais
utilizados e conhecidos são o Lilo e o Grub. O Lilo era o gerenciador de boot padrão do Linux há muito tempo atrás. Só que com o processo da evolução e as características, o Grub virou o padrão, né, de mercado. O grande lance do Lilo é que ele tinha um bug muito sério, que era quando você gravava o diretório barra boot no processo do particionamento, você particionava ele abaixo do cilindro 1024, ele não inicializava, tá? Então, normalmente você tinha que pegar o barra boot e colocar ele no início da partição para que o Lilo conseguisse dar boot corretamente. Isso foi corrigido, mas de qualquer forma o Grub já não tinha mais esse problema. Então, o Grub virou padrão de mercado. Além disso, o Grub tem alguns recursos interessantes. Você pode executar uma linha de comando básica antes de iniciar o Linux. Você pode fazer uma edição de alguns arquivos. Você pode entrar no modo de edição, você pode mudar parâmetros antes de iniciar a máquina. Então, é interessante em alguns momentos de manutenção, por exemplo. E o particionamento, que é um dos fatores importantes dentro do Linux. Um sistema mal particionado, com certeza, vai gerar dor de cabeça, dependendo da finalidade daquele equipamento, do servidor, né, da máquina. Então, o particionamento do Linux é feito de duas formas. Ou você faz do modo tradicional, que é lá quebrar o disco em pedaços, ou você utiliza o LVM, que é o Logical Volume Manager. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma camada lógica dentro da sua partição para que você faça toda a gestão e você tenha ganhos muito interessantes. Um deles é o fato de você poder estender o disco, estender a partição a quente, né? Então, o que acontece? Se você tiver utilizado o particionamento tradicional, se você tiver, vou dar um exemplo, você tinha 100 gigas, pegou 30 gigas, jogou para uma partição, ou seja, raiz, por raiz, e 70 gigas para o barra var. Vamos que os 70 gigas encheu. Se você tiver, aí você vai precisar, você vai colocar, espetar mais um disco. Se você tiver formatado no modo comum, você vai ter que montar esse novo disco, mas não pode agregar ele aos de 70 gigas. Já com um LVM, pelo contrário, você consegue conectar um novo disco, não a nova partição, integrar as duas e ele estender a partição menor. Por exemplo, você tinha uma partição de 70 GB lá no barra var. Você coloca um disco de 100 GB, você, com LVM você consegue estender e fica 170. Se você usar o método tradicional, não vai acontecer isso. Então, no LVM você tem diversos ganhos. Ele cria uma camada bem de abstração. Então, basicamente, você não trabalha mais com as partições, e sim com grupos de volumes lógicos. Né? Você cria um volume group, que pode ser, esse volume group pode ser um disco ou 4 N discos, 10 discos. Então, aí você cria um volume group e estabelece o que vai ser o volume lógico, o que vai ser. Então, um volume lógico pode ser o raiz, outro barra home, outro barra var. Então, você pode fazer dessa forma e fica bastante interessante. Beleza, vamos para a prática. Eu vou fazer uma instalação do sistema aqui, só para vocês entenderem essa questão do particionamento, o sistema de arquivos. Eu acho que facilita a visualização. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou criar uma máquina virtual. Vou fazer com Debian, devido ao processo de instalação. Sem ser instalação gráfica, você consegue fazer uma instalação texto, aí vai ajudar bastante. Tá? Vou iniciar a máquina. Vou apontar aqui para minha ISO do Debian. Vamos lá. Então, aqui ele mostra que tem dois tipos de instalação, gráfica e instalação
texto. Eu vou entrar na instalação texto porque para fazer a configuração da parte do particionamento é mais interessante. Vamos lá, vou escolher o inglês aqui, botar o teclado brasileiro. Ele vai fazer a instalação de pacotes de programas essenciais, né? Os componentes básicos. Configurar a interface de rede, pedir usuário, depois ele entra no particionamento. A senha do root, vou botar aqui capacite. Vou criar um usuário capacite. E agora vai entrar no particionamento. Então, no processo de particionamento, ele dá 4 opções. Uma opção guiada, essa opção guiada, ele faz tudo automatizado, tá? Você diz o que você quer aqui e ele trata o restante do processo. Aqui, usando o entire disk, ele fala que é aquela particionamento comum que eu falo, né? O tradicional, e depois você tem um LVM e o LVM criptado, que é o ideal, tá? Vamos para particionamento manual, escolher nossa partição aqui, yes, e agora eu peço para configurar o LVM. Então, aqui eu tenho a tela de configuração da LVM. Primeiro, eu tenho que criar um grupo de volume, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, VG Debian. Eu gosto de usar essa nomenclatura para definir o que é um grupo de volume, o que é um volume lógico. Marquei lá que eu quero usar o disco que tem instalado. Ele criou meu volume, grupo de volume. Agora eu crio os volumes lógicos. Eu vou criar 2 volumes lógicos. Na verdade, 3. Um raiz, um barra var e um swap. O swap, eu não comentei antes, mas é a partição de troca, né? O swap é um sistema de arquivos de troca, o que é o quê? Que a gente chama também, ele é muito conhecido como memória virtual, né? Então, você tem a sua memória física e o sistema operacional entende que aquela partição de swap também é uma extensão da memória, é uma partição de troca. Então, quando os processos estão executando lá na memória e ele precisa liberar espaço ou fazer qualquer movimentação, ele joga para o swap, libera, depois volta. Então, ele faz esse escalonamento. Antigamente, quando a gente tinha pouca memória, né? Quando quem tinha 15 12 era rico, então tinha pouca memória, normalmente a gente precisava ter um swap e normalmente a gente botava o swap 2 vezes o valor da memória. Hoje que os notes, né, os computadores já vêm com 2 4 gigas, você não precisa ter um swap grande. Normalmente você bota ou menor que a memória, no máximo o mesmo valor da memória. E o ideal é que o swap não seja utilizado. Então, assim, hoje eu não configuro muito um swap alto, tá? Então, eu vou marcar aqui o VG e vou criar o primeiro LV raiz, que é o do barra root. Aqui eu vou colocar como 20 gigas. O ideal é que seja entre uns 30 gigas, porque ele guarda muito temporário, então ele vai guardando várias coisinhas que acaba enchendo rápido. Então a média é que seja lá com os 30 gigas em diante. Agora eu vou criar um outro LV var, com 30 e... Vou botar aqui 33. Deixa eu ver aqui.
Facilita. 33 GB. E vou criar um outro volume, que é o LV Swap, que vai ser de 600 megas. Então, olhando aqui o que foi que eu configurei, eu tenho o meu raiz, LV raiz, o meu LV swap e o LV var, né? E posso finalizar aqui o processo. Aí ele vai agora, eu tenho que definir o sistema de arquivos, né? O sistema de arquivos que eu vou utilizar e o diretório que vai ser utilizado em cada partição dessa. Então, aqui no 20 GB eu defini que seria o raiz, né? Então, eu vou usar colocar ele como XT4, o ponto de montagem raiz, e tá feito. E agora, esse de 600 megas vai ser o swap, eu não preciso montar nada. E o de 33 GB, o meu /var. Então, eu uso aqui o XT4 e coloco como /var. Daí eu tenho toda a estrutura já feita. Aqui eu finalizo, confirmo a minha alteração e a partir daí ele vai fazer todo o particionamento e fazer a instalação básica do sistema, né? Aqui ele vai, pergunta se quer escanear o disco, a gente coloca aqui não. E como eu estou instalando via NetInstall, né, uma ISO NetInstall, então ele faz a instalação pela internet. Aqui eu escolho qual vai ser o provedor, né, na verdade o que a gente chama o repositório, né, onde eu vou buscar esses dados. Eu vou pegar o debianbr.org mesmo, padrão. Eu sigo aqui. Aí ele vai fazer o processo de configuração do Mirror, vai fazer a instalação de alguns softwares básicos e solicitar minha definição do que eu quero instalar, né? Aí eu vou desativar a parte de ambiente gráfico e manter apenas a parte básica e a parte básica e o SSH. Aqui eu tenho a parte de configuração do que eu quero instalar, né? Como eu falei, eu vou fazer só a instalação padrão e o SSH. Daí a minha instalação é bem mais rápida. Depois daí ele vai para a instalação do Grub e concluir. Nosso sistema está pronto para utilizar. Aqui eu estou entrando com a parte da instalação do bootloader. Aqui ele pergunta onde é que eu vou gravar a parte dele, né? Então, eu informo aqui, se tiver mais de um disco, então vai aparecer aqui SDA e SDB, sempre tem que ser gravado no SDA, isso é o mais importante, tá? Porque senão não vai dar o boot. Então, estou gravando aqui, a partir daí ele... conclui a instalação. Feito a instalação concluída, agora é só dar o boot e nosso sistema vai estar instalado. Beleza, então, galera, eu vou
dar continuidade aqui nos vídeos e agora eu vou falar sobre comandos básicos importantes aí para o dia a dia de quem vive mexendo no Linux. Ok? Até a próxima.